ruminação improdutiva são pensamentos que nos fazem olhar para trás, aciona emoções negativas e alimenta o rancor. Então, como está aí nesse vídeo, né? Essa menina está no trem só olhando para trás. Ela está vivendo o rancor do que ficou para trás. Então, o primeiro passo é lembrar que a pessoa que está envolvida no processo, ela representa um sistema e que sua mente pode estar modelada para aquela atitude. Imagina que você é esta pessoa aí do centro do vídeo. E eu chamo isso aqui, esse slide, eu chamo ele de microcosmo. Existem pessoas que fazem parte da sua vida, como eu ensinei antes, numa questão de relação de fluxo de influência. Ela está te influenciando e você está influenciando ela. Olha, tem 8 pessoas girando em torno dessa pessoa que pode ser você no seu microcosmo. No seu microcosmo, observa o vídeo. Primeiro, você no centro do vídeo, eu vou te mostrar agora, você gera um input que vai para o sistema inteiro. Agora, você emitiu um input, esse sistema vai reagir e vai te devolver esse input. Isso chama-se lei da causa e efeito. O que você joga no seu microcosmo, volta. E aí, o que você tem que pensar? Às vezes, você jogou uma série de coisas positivas ali, mas voltaram negativas. E aí? Qual é a explicação disso? A mente da pessoa não interpretou aquilo que você diz que é positivo, que você interpretou como positivo, ela recebeu como negativo. Essa é a lógica da empatia. As pessoas não enxergam o mundo como você. Aquilo que você enxerga de positivo e bom pode não ser para mim. Então, o segundo passo é separar o sujeito da ação. Ninguém magoa ninguém, ninguém ofende ninguém. O que me magoa, o que me ofende são comportamentos. Eu vou te fazer uma pergunta para você entender. Uma pessoa te agrediu. O que você tem que fazer? Separa o sujeito da ação. E eu te faço uma pergunta. Eu vou trocar o sujeito. Eu vou pegar outro CPF e colocar aqui com a mesma atitude, com as mesmas palavras. Vai ser diferente para você? Você vai encarar melhor? Não. Então o problema não é a pessoa. O problema que você tem é o comportamento. Nós chamamos isso de portas do emocional. Tem uma porta aberta e as pessoas aprenderam a entrar. Então o problema não é a pessoa, é o comportamento. Todas as pessoas com aquele comportamento irão atacar o seu emocional. E eu vou ensinar vocês depois como fechar portas do emocional. Por quê? Os maiores especialistas para encontrar portas são crianças. Não subestime a criança como ela sabe te tirar do sério. Ela percebeu a porta aberta e ela vai entrar. Né? Então, quem gera emoções negativas são comportamentos e não pessoas. É lógico que no segundo momento, quando eu te ensinar a construir a sua matriz de relações humanas, você vai perceber que tem determinadas pessoas no seu microcosmo que tem sempre um comportamento que te agride. Essa pessoa, você vai ter que mudar o que eu chamo de órbita. Ela não pode estar numa órbita muito próxima, como aquela do microcosmo, porque ela vai estar destruindo o teu emocional. O primeiro passo é a gente aumentar a órbita, afastar a pessoa. O segundo passo é tirar a pessoa da vida, que a pessoa está te destruindo. Mas isso não vem ao caso agora. Né? Então, qual é a atitude, Ivan, que eu faço? Pergunte o que gerou aquela emoção. Teve um comportamento, a pessoa pegou e aquele comportamento gerou uma emoção de valência negativa em você. O que você vai falar? Você quiser aprender a desenvolver aprendizagem socioemocional, nesse momento é o maior salto que você pode ter.
Não foi aquela pessoa que me disparou a valência negativa, foi o comportamento dela. Então, quem dispara emoções são comportamentos. É que como aquela pessoa tem um comportamento repetitivo, o seu cérebro gravou a pessoa como ameaça. Mas esse é um registro falso. O registro correto, que poderia criar uma evolução, uma aprendizagem socioemocional, é você entender o seguinte: eu tenho um problema com este comportamento. Qualquer pessoa que adotar esse comportamento vai me afetar. Então, nunca inicie esse pensamento com quem. Quem me deixou nervoso? Quem me colocou em valência negativa? Isso é tudo que o cérebro quer. Foi fulano de tal, problema resolvido, vamos seguir viagem. Qual foi o crescimento emocional que você tirou desse fato? Nenhum. Por quê? Porque você não percebeu a coisa mais importante. Existe um comportamento no meu emocional que a porta está aberta. Qualquer pessoa com este comportamento vai acionar essa porta. E assim que filhos entram no emocional de pais e pais entram no emocional de filhos. Às vezes você já percebeu a porta do seu filho. Só que algumas vezes você usa de forma positiva e algumas vezes eu vejo os pais usarem de forma negativa. Né? Crianças mais sensíveis, mais racionais, você tem isso é uma forma de abordar. Então, é nesse ponto que o cérebro vai encontrar o culpado, vai simplificar e vai eliminar o processo. Então, a mente em autoconsciência vai te levar à metacognição, quando transformamos conhecimento em sabedoria com o que já conhecíamos. Então, a metacognição é aprender com aquilo que eu já sabia. É essa hora que eu ensino para o jovem que não existe experiência ruim. Experiência é experiência. Você ter descido da montanha, da primeira montanha, mas você aprendeu com a queda. Por que você escolheu primeiro a cordilheira errada, às vezes? Ou, por que você tinha condições de passar de uma montanha para outra e não deu conta? Você teve que descer para aprender a escalar novamente para subir. Às vezes era até possível, na cordilheira, você ter seguido de uma montanha para outra. Mas você não tinha experiência para fazer isso. Então, a metacognição é quando você começa a fazer esses pensamentos e você chega à conclusão, como eu falei do disjuntor. Já estava lá. Você já sabia. Você já tinha feito o dever de casa. Você já tinha criado toda a rede. Você fez uma grande mudança. O mérito é seu. Então é quando você pega o conhecimento e transforma num novo comportamento, numa sabedoria. Lógico, num comportamento melhor, né? Então, o conhecimento não é igual à sabedoria. Nem todo conhecimento você transforma em sabedoria. A metacognição é aprender com o que a gente já sabe. Somar a nossa história de vida, as nossas experiências, com este conhecimento que eu estou te passando agora, somado com os dois, ligar o disjuntor e começar uma nova fase na sua vida. Bom, então eu fiz um gráfico para você entender aqui, esse slide. Quando você está inconsciente ou consciente, o nosso cérebro comanda a nossa mente. Então é muito importante entender isso. Consequentemente, estabelecemos nossas relações com base no que temos na memória. Gente, o cérebro é um órgão. A mente é algo espiritual. A ciência ainda não conseguiu, e eu acredito que não irá conseguir, explicar o que é a mente. O cérebro, hoje, já está totalmente entendido. A ciência já dissecou área por área, existem scanners de última geração, mas ninguém na ciência, ninguém sabe explicar onde está a mente. Então a mente é ela que pensa. O cérebro é um órgão, ele é o processador, ele não é o órgão pensador. Uma das grandes mudanças que você vai ter aqui no MID é você descobrir que você não é o ser pensante.
Enquanto você não elevar a tua mente a terceiro nível e assumir a sua mente, não é você que está pensando. Quem está tomando todas as decisões é a sua memória. Mas a sua memória, de quanto tempo? Ah, memória de uma década atrás. Ou talvez de 2 séculos atrás. E quem disse que na sua memória, através da cadeia hereditária, não tem modelos aí de séculos? Então, não há mudança. Quando elevamos a mente ao nível autoconsciente, a mente assume o controle do cérebro e pode prepará-lo para qualquer ação, pelas metaferramentas. Na minha opinião, foi o maior salto que a neurociência deu para o emocional. Essa separação do cérebro e da mente, você descobrir que quando você está no terceiro nível, o autoconsciente, você passa da ordem para o cérebro. Inclusive, vai ter um capítulo que eu vou te ensinar um conceito extremamente novo chamado supercérebro. O que é o supercérebro? O supercérebro é o resultado que a mente define para uma determinada área. Então, por exemplo, eu defini como uma meta na minha vida desenvolver o supercérebro na área de aprendizagem socioemocional. Então, às vezes, eu falo para os meus filhos, vocês podem ser o que vocês quiserem na vida. Só façam isso com o supercérebro. Já que a ciência disse que o cérebro pode ser desenvolvido de forma ilimitada, por que limitar o desenvolvimento? Faça isso. Eleve ao nível máximo. Então, quando você eleva a mente ao nível autoconsciente, a mente assume o controle e prepara o cérebro através das metaferramentas. Nos 2 estágios iniciais da mente, inconsciente e consciente, você é refém da sua personalidade ou da sua consciência. Ou seja, quando você nasceu, você era um HD em branco. O processo, através do seu temperamento, que é hereditário, né? Você nasceu com os 4 temperamentos e você nasceu com uma dupla de temperamentos que manda em você. Nós vamos passar por esse treinamento aqui. Os seus pais, ou quem te criou, chocou esse temperamento com hábitos educacionais. Esses hábitos educacionais, experiências interpessoais com adultos, com a escola, formou o seu caráter e a sua personalidade. Então, a partir da hora que a sua personalidade, a sua consciência está formada, você vai tomar uma decisão baseada nela e acabou. Então, se você cai num determinado buraco, você vai cair o resto da vida. Enquanto você não elevar a tua mente à autoconsciência e perceber e pegar essa experiência da dor, do declínio, da crítica, da desonra, e transformar isso de ruminação improdutiva para uma ação produtiva pela mente autoconsciente, você vai ficar refém da sua memória e da sua história de vida. Então, com a mente autoconsciente, você toma a vida nas próprias mãos. Gente, o maior salto, na minha opinião, dado nas últimas décadas para o emocional, para as habilidades socioemocionais, aprendizagem socioemocional, inteligência emocional, foi a descoberta do terceiro nível da mente. Então, quais são essas metaferramentas? A primeira metaferramenta é o metapensamento, que significa pensar sobre o que eu penso. Olha que coisa o que eu estou te dizendo. Pensar sobre o que eu penso. Ué, mas por que eu vou pensar se eu já penso? E quem disse que é você que pensa? Se você age de 97% a 99% das vezes de forma inconsciente, então não é você que pensa. De 97% a 99% das vezes você está programado para pensar. O metapensamento, ele só ocorre em um nível da mente, no autoconsciente. É assim que você aciona. O TCEL, ele não é para resolver as questões da empatia
e da inteligência interpessoal. Ele não está aqui. O TCL é só um gatilho para você lembrar das metas e ferramentas. Então, quando vem um pensamento, tipo, não gosto dessa pessoa, ou você usa um adjetivo negativo para ela, você julga essa pessoa, você deveria pensar, será que eu penso isso mesmo? Por exemplo, quando você age com preconceito. Será que é você? Será que é você que está dando aquela ordem que você é preconceituoso? Ou será que isso está julgado? Uma das maneiras mais bacanas de ajudar as crianças, os jovens e os adolescentes é colocá-los em metapensamento. Ensiná-los a pensar sobre o que eles pensam. Por quê? Porque você vai descobrir, inclusive, que você modelou, que você transferiu da sua cadeia hereditária coisas que você criticou a vida inteira. Então eu descobri que coisas que eu não concordava, coisas que aconteceram na minha educação, eu já tinha passado para meus filhos. Porque isso é um processo simples chamado vida, natureza humana. Eu não posso fazer nada. Eu segui uma lógica. A questão agora é que a ciência falou, e quem disse que você não pode quebrar isso? Quem disse que você não pode zerar o teu HD? Com metapensamento você pode, né? Então você vai começar a fazer umas perguntas. Primeiro, eu realmente penso isso? Às vezes você vai descobrir que não é você que pensa. Outra opinião, se eu adotar esse comportamento, eu vou estar honrando meus valores? Espera aí. Às vezes eu estou com meus alunos e falei, para tudo. Você acabou de falar para mim que ética é um valor que é a base da sua matriz de valor. Mas você acabou de tomar uma atitude totalmente egoísta, não pensou no bem comum. Você não foi justo, você foi preconceituoso. Você não reconheceu a existência do outro. Então, será que o pensamento que disparou esse comportamento é seu? Ou talvez do seu tataravô? Que isso, Ivan? Eu vou te mostrar daqui a pouco. Existem coisas no seu inconsciente que pode estar aí 400, 1000 anos, viajando na sua cadeia hereditária. Então, será que é você que pensa? Aí você tem uma grande mudança, um grande salto emocional quando você aciona o metapensamento. Quais alternativas eu tenho no momento? Olha, eu vou te dizer uma coisa. As metaferramentas são os 3 conceitos que eu mais irei usar durante o curso. Então, ensinar metapensamento para uma criança é bacana. Lembra que eu falei que hoje os avós fazem parte da educação? E vamos dizer pais separados. De repente você vai ouvir o seu filho falar uma frase e você fala, pensa no que você acabou de dizer. Ou seja, pensa no que você pensou. Ele vai perceber a diferença de modelagem entre o pai e a mãe. É nessa hora que a criança começa a definir quem é meu sol e quem é minha lua. O sol é aquela pessoa que ela quer, de qualquer forma, que reconheça a existência dela. E a lua é aquela pessoa que acolhe, que é um porto seguro. E o que é a grande novidade? Não preocupa com isso, que eu vou ensinar isso com muita profundidade ainda para você. Você pode decidir assumir os 2 papéis. Então, se você está vivendo um dilema, ontem, quando eu estava perguntando para vocês, na última aula, sobre por que você está aqui, e você respondeu, porque eu sou separado, eu crio meu filho, e o meu cônjuge quer criar de uma forma totalmente diferente, divergente dos meus valores, aqui está uma ferramenta. Você não pode chegar para uma criança e dizer, o seu pai é isso, sua mãe, você está destruindo a mente dela. Você tem que usar a ferramenta, a mente autoconsciente. Você tem que colocar a criança em metapensamento para ela perceber qual é o pensamento certo. Você pode dizer, olha, o papai e a mamãe, um não é melhor do que o outro. Nós só pensamos de forma diferente.
Então, né, eu vou dar um exemplo. O seu pai pensa dessa forma. A mamãe pensa dessa. Vamos pensar agora, você. Vamos pensar sobre o que você pensa. Gente, eu comecei a trabalhar metapensamento, meus filhos tinham 4 anos. 4 anos. Você tem o direito de pensar. É lógico que você está do lado. É lógico que é muito mais fácil desenvolver valores com metapensamento quando o casal está junto, com a matriz de valor totalmente alinhada. Nós vamos, inclusive, construir a matriz de valor durante o Mid Paz. Você vai construir sua matriz de valor. É óbvio quando é casal, quando é casado, né, duas pessoas criando uma mesma criança, é muito mais fácil. Agora você imagina que você separou e o seu cônjuge discorda de todos os seus valores. Inclusive o motivo da separação, como eu falei para você antes, 64% dos divórcios acontece depois do nascimento do primeiro filho. Por quê? Porque é nessa hora que o casal descobre conflitos de valores. Esses conflitos de valores irão bater na mente dos filhos. Ah, então você vai chegar lá e bater? Vai ser na marra que você vai querer impor os seus valores? Você vai colocar o valor através da mente autoconsciente, usando a metapensamento. Olha só, o papai pensa dessa forma, a mamãe pensa dessa forma. E como é que você quer pensar? Esse é um debate que enriquece demais o amadurecimento de uma criança. Deixa ela expressar. Primeiro, você está desenvolvendo a competência de pensar e criar um contexto de aprendizagem. Você está desenvolvendo a inteligência lógico-matemática, espacial, visual dela. Você está desenvolvendo o limite máximo à autoconsciência, consequentemente a inteligência intrapessoal. E você está melhorando a inter, que é a nossa pauta aqui. Bom, vamos para o metapensamento. Significa vigília das ações que criamos pela nossa forma de pensar. Então, quando você está em metapensamento, o que você está fazendo? Você saiu do piloto automático, você desceu da esteira automática da vida e começou a vigiar suas ações pela sua forma de pensar. Você fala, eu não penso assim. Este não sou eu não concordo com isso. Mas por que eu pensei assim? Por que veio essa ordem e me colocou em valência negativa e me fez cometer esse erro? Por que é a terceira vez que eu cometo esse erro? Então, você vai ver que é o metapensamento. Bom, em metapensamento, a nossa mente produz a metavisão, que nos leva à metaconsciência. E geramos um conhecimento com um novo saber, que é a metacognição. Bom, falei de uma frase muito louca para você entender, eu vou ter que traduzir essa frase. O metapensamento você entendeu, você vai pensar sobre o que você pensa. Então a sua mente vai criar uma metavisão que vai te levar à metaconsciência. E o que é metaconsciência? Metaconsciência é quando você toma consciência que você não tinha consciência de algo que você sentia, pensava e agia. Por exemplo, você está em metapensamento e você fala, meu Deus, eu sou uma pessoa preconceituosa. Gente, isso é excelente, é você limpando o tal espelho que estava sujo de maionese. Eu sou uma pessoa agressiva. Eu tenho um temperamento potencializado à parte negativa. Eu acabei de ter consciência que eu não tinha consciência disso. Eu agora tenho consciência que eu não tinha consciência que isso acontecia. Isso é metaconsciência. E a metavisão? A metavisão significa se ver em terceira pessoa. Traçar um cenário do desenrolar dos acontecimentos da forma mais isenta possível. Bom, eu agora tenho certeza que eu estou pensando. Metapensamento. Eu tenho certeza que essa decisão que eu vou tomar agora, nesse minuto, não é baseada em memórias, não é baseada na cadeia hereditária, não é baseada no que eu fui induzido a pensar. Eu tomei uma decisão em metapensamento. Eu agora tive consciência que eu não tinha consciência. Agora, deixa eu pensar qual vai ser a atitude. Imagina
que você há décadas convive com seu cônjuge, com seu filho, com seus pais, com seus irmãos, e você toma uma decisão agora totalmente diferente daquela atitude que você fez a vida inteira. Não era melhor se traçar um cenário antes? Isso chama metavisão. A metavisão significa se ver em terceira pessoa. Traçar um cenário do desenrolar dos acontecimentos da forma mais isenta possível. Gente, nós estamos falando da inteligência interpessoal. Nós estamos falando da inteligência que vai viabilizar e estruturar as suas relações humanas. Essas ferramentas são básicas. E uma delas é a metavisão. Você analisa essa pessoa em Tecel. Eu tenho tolerância, compaixão, entrega. Acho que eu posso ajudar essa pessoa. Mas eu vou ajudar com o que eu penso ou com o que eu estou programado para pensar? Metapensamento. Poxa, eu tomei consciência que eu não tinha consciência que eu ia dar uma dica ruim para essa pessoa. Agora eu tenho consciência que eu vou dar a melhor sugestão. Vamos traçar um cenário? Eu vou abordar essa pessoa. E se ela reagir? Lembra da semente da entrega. Ninguém ajuda quem não quer ser ajudado. Mas a metavisão vai te permitir o seguinte: tenta plantar a semente. Não necessariamente vai dar certo. Então, plano A. Eu vou fazer uma abordagem. Sutil, mas eu vou fazer. Se a pessoa se mostrar receptiva, eu dou um passo a mais. Se a pessoa mostrar ainda que, poxa, gosto, eu vou até o fim. A metavisão é você traçar um plano B. Você fez uma abordagem sutil, leve. A pessoa foi para cima de você. Ela fez um escândalo. Recua. Você está vendo em terceira... Mas não era melhor você perceber isso antes? Por exemplo, isso acontece muito com choque de gerações. Às vezes eu vejo. Você tem certeza que você, na minha idade, com 51 anos, vai fazer esta abordagem para uma geração milênio, que são pessoas com menos de 30 anos. Nem vou dizer geração milênio, não. Você vai fazer essa abordagem para um adolescente? Esse pensamento que você trouxe do século XX, que na verdade originou na cabeça do seu avô no século XIX, é com este pensamento que você vai querer resolver esse assunto? Posso falar da sexualidade, da droga, da tecnologia. Como é que você vai discutir tecnologia? Então, tem uma série de pontos que eu falo, não era melhor você pensar como o que você pensa? Adequar o seu pensamento ao século XXI antes de abordar um jovem? Agora eu te pergunto, eu falei que o Mid-Paz é para qualquer relação entre adultos e jovens. Será que um professor não deveria fazer isso? Será que aquele conteúdo que ele está passando fazia muito sentido no século XX? Ele vai passar um conteúdo que o jovem já tem acesso, que aquele conteúdo está ultrapassado. Ele poderia ter visto isso em metavisão. Então, a metavisão ela precisa de uma base de conhecimento para avaliar o cenário. Quando você vai traçar um cenário, a pessoa A e você, vai haver um choque e vocês vão entrar, né? E vai acontecer algo, positivo ou negativo. Qual é a base de dados? Qual é a base de conhecimento para você tomar essa decisão? É chamada de matriz de valor. Eu vou dizer para você que você chegou no meu limite. Muitos alunos me perguntam essa questão do gabarito e gatilho que eu uso para educar para meus filhos. Eu não uso o gabarito e o gatilho só com meus filhos. Eu uso com qualquer relação. O meu gabarito, quando eu estabeleço uma amizade, uma sociedade, quando eu deixo uma pessoa entrar no meu microcosmo, eu tenho que deixar claro para ela qual é a minha matriz de valor. Por quê? Porque quando eu fizer isso, eu estabeleci o gabarito. Olha, qualquer atitude que você tomar
respeitando essa matriz de valor, você está dentro do gabarito. Fora disso, vai ter conflito e nós vamos ter que sentar, que é o gatilho. Então, a matriz de valor é o papel-chave da educação. Não tem como sonhar em criar um filho sem pensar em criar a matriz de valor. Tanto que o próximo passo nosso no curso é montar a sua matriz de valor. Bom, a metavisão, o comportamento que eu vou assumir vai atender meus valores? Eu vou te fazer uma pergunta que eu também queria que você fizesse uma análise profunda. Quantos valores da sua vida você já vendeu? Será que você está subindo a cordilheira que você sonhou ou você está subindo a cordilheira que querem que você suba? Aí você vai assumir um comportamento agora de gerar um feedback de reforço de equilíbrio. Ou, desculpa, um feedback de equilíbrio. A pessoa acabou de atacar um valor seu e você não vai demonstrar isso. Aí eu te pergunto, esse comportamento, até quando você aguenta? Até que ponto você não está criando uma represa que irá explodir? Até que ponto você não está destruindo a relação? Exatamente porque você está assumindo um comportamento que agride teus valores. Quando você começa a trabalhar em metavisão, você percebe que você tem limite. Você fala, com este comportamento, essa relação vai estourar. E essa relação pode ser com uma criança, pode ser com seu cônjuge, pode ser com seu filho. Vai romper. É a metavisão que te permite não deixar isso acontecer. Então, só podemos dizer que houve uma mudança na consciência quando a nossa mente assume a postura automática. Então vocês vão aprender, e isso vale com qualquer um que você estiver preparando socioemocionalmente. No começo, você toma uma decisão pelas metaferramentas. Eu vou mudar um comportamento. Até o cérebro acreditar nisso e criar uma sinapse nova é um processo lento. Agora, você só pode dizer essa mudança ocorreu quando você perceber que agora você está fazendo de forma totalmente automatizada. Então, isso que é o processo. Então, aqui eu preparei vocês, nós estamos falando da inteligência interpessoal, lembrando vocês que tudo isso aqui é o universo da relação entre duas pessoas, e eu vou entrar na parte, na minha opinião, mais importante, que é a cadeia hereditária.